Olá, olá, boa tarde a todos e a todas. Agora a gente vai bater um papo aqui sobre a formação profissional a partir de agora. Obrigado aí quem já colocou o tema. Eu queria, antes de começar, compartilhar minha tela com vocês, para poder a gente ter uma sequência lógica dos fatos. E, bom, também vou abrir aqui o chat público para que vocês possam fazer pergunta na hora que quiserem. Mas vamos lá. Bom, hoje o nosso papo vai ser sobre formação profissional e a gente vai cair muito no viés formação universitária, o papel da universidade, alguns aspectos de inovação para a universidade. Então, o que eu queria que vocês pudessem interagir comigo, lembrando que tem uma diferença de tempo que eu falo para o que vocês escutam e eu vejo de volta as perguntas, mas a gente vai seguindo aqui tranquilo, o papo vai ser muito legal, eu espero que vocês gostem. Bom, para começar, eu queria me apresentar. Esse sou eu, modo quarentena, dentro de casa, exatamente onde eu estou falando com vocês. Eu sou o Luiz Gomes, e tem algumas coisas que eu coloquei aqui que eu acho que são relevantes só para a gente quebrar um pouco esse gelo inicial. Eu sou responsável hoje pela Overdrives, que é uma aceleradora de startups mantida pela Uninassal, baseada aqui em Recife. A gente já tem 8 startups investidas em 1 ano e meio de operação, e a ideia é que a gente possa continuar se aproximando e investindo em startups a nível nacional, tá? Enfim, papo sobre aceleradora fica para um outro momento. Segundo ponto é que eu sou campuseiro desde 2012, então eu conheço essa vibe, gosto desse ambiente, sinto falta de não ter as barracas, mas eu acho que está sendo uma experiência muito legal, não só para mim, mas para todo mundo que está acompanhando os conteúdos. Tive uma startup de logística, então eu passei pelo meio de empreendedorismo digital a fundo. Inclusive, a vontade de empreender nasceu na Campus Party 2012, então isso é muito legal, devo muito a Campus esse estímulo a querer empreender. Sou fã de Star Wars, né? E se vocês em algum momento perceberem aqui, tem meus bonequinhos que são personagens de Star Wars. Fiz um curso de barista, adoro café, então a foto representa muito isso. Coleciono cadernos, né? Inclusive minha colinha está aqui na mão. E eu tenho produzido muito conteúdo em rede social. Eu venho do blog, vamos dizer assim, eu sou o tiozão do blog e eu estou aprendendo a recriar conteúdos em Instagram, por exemplo. E com esse período de quarentena, eu também aprendi com os nossos amigos do sertanejo que botar um QR Code aqui facilita vocês me acessarem. Veja que coisa. Enfim, aprendizagens da quarentena. Muito bem. Entrando no nosso papo, eu sempre começo falando disso, fazendo essa pergunta. Se vocês conhecem o Mozia. O Mozia, aos 11 anos de idade, começou a ir para a escola com gravatas borboleta. E vocês podem imaginar que nos últimos anos você ir para a sua escola com gravata borboleta, você não você não está lá exatamente dentro de um padrão estético que as pessoas estão acostumadas, né? E ele era um grande fã de gravatas borboleta, a avó dele costurava gravatas borboleta, e de tanto ele ir assim para a escola, os colegas de sala começaram a perguntar: pô, Mozia, será que tua avó não costura uma gravata para mim? Será que ela não consegue fazer também uma para mim? E ele pensou: poxa, se minha avó pode costurar uma gravata borboleta para meus amigos, por que eu não posso vendê-las? Né? E aí, aos 11 anos de idade, Mozia faturou, vendendo gravatas borboleta, $200 mil, e aos 16, $2 milhões. A empresa do Mozia hoje está aberta ainda, que é a Mobiles, e não vende só gravatas borboleta, mas percebe-se pela foto que ele ainda curte muito gravatas borboleta. E a grande questão do que eu trago o Mozia para começar essa conversa qual foi o papel da escola do Mozia para que ele tivesse um despertar empreendedor? Será que a escola do Mozia estimulou esse início de empresa? Será que a escola do Mozia identificou o Mozia como empreendedor? Será que a escola potencializou o Mozia a abrir esse negócio dele de gravatas borboleta e chegar a ter um faturamento de 2 milhões no ano aos 16 anos de idade? Perceba, dos 11 aos 16 ele está em idade escolar ainda. E a grande questão boa parte das escolas que a gente conhece, de fato, não geram um ambiente onde outros Mozias possam aparecer. Então, casos como o Mozia ainda são exceção, não que todo mundo com 11 anos de idade precisasse criar uma empresa, ou precisasse empreender, mas, de fato, a gente não vê as escolas estimulando ainda tanto os seus estudantes a criarem seus negócios. E isso da base é o que a gente vai discutir hoje aqui.
Porque aí eu faço aquela velha questão que eu acho que muita gente já ouviu, que é o que você vai ser quando crescer? Talvez você já tenha ouvido isso em algum momento da sua vida, eu já ouvi, enfim. E a questão que eu coloco aqui é, porra, mas será que essa pergunta ainda faz sentido? Quando me perguntaram aos 12 anos de idade o que eu queria fazer, eu disse que eu queria fazer desenho animado. Eu queria fazer design para fazer desenho animado. Resumindo, eu fiz bacharelado em matemática e hoje eu trabalho com investimento em startups. Então, assim, essa pergunta, ela perde o sentido a partir do momento que o que faz sentido perguntar agora é com o que você vai se conectar. E não é quando crescer, é com o que você vai se conectar hoje. Então, o que acontece? Eu boto aqui, as características das profissões, elas estão mudando, mesmo aquelas mais tradicionais. Eu gosto de falar, por exemplo, o caso de medicina. Quando a gente pensa no curso de medicina, de fato, a gente consegue pensar em poucas variações nessa jornada de formação, porque você tem que manipular os seus instrumentos, você tem que manipular pessoas para poder, de fato, você ter as técnicas. Mas vocês já pararam para imaginar que não faz sentido mais você ter uma formação em medicina que não fale em telemedicina? Você já parou para pensar que você que está em formação de medicina, você vai concorrer com médicos do mundo inteiro para fazer uma cirurgia, e esses médicos do mundo inteiro podem estar fazendo a cirurgia naquele seu paciente de qualquer lugar? Então, a tecnologia, de fato, ela se torna a grande chave de mudança dentro desse ambiente de formação profissional. Então, a gente não vai desconsiderar na nossa fala o impacto da tecnologia. Então, vocês vão perceber que muito do que eu estou falando aqui, muito do que eu vou falar, tem o viés tecnológico. Mas eu trago o exemplo da medicina para vocês entenderem que, mesmo falando de tecnologia, isso vai atingir qualquer formação profissional, seja ela mais tradicional ou seja ela uma própria formação em tecnologia, que a coisa parece ser muito mais fácil de entender. Pois bem, e aí eu trago uma segunda provocação depois do Mozilla, que é o que já é profissão. E aí eu costumo brincar, eu digo que o que você faz e paga boletos, a gente pode considerar que é uma profissão. E esses são 5 exemplos do que já é profissão. Então aqui você tem gamer, e não é jogador de futebol, é gamer, não é jogador de basquete, é o cara que joga LOL. Esse cara ele já pode ser considerado um atleta digital e tem uma possibilidade de ter uma jornada profissional como gamer. Tem toda uma preparação física, psicológica, técnica, para ele, de fato, desenvolver essa atividade. Assim como, por exemplo, você ser um trader financeiro. Né? Então, a gente vê aí muita gente falando hoje de investimentos e etc., cada vez mais novos. E boa parte dessas pessoas que começam a investir não necessariamente têm uma formação em economia. Né? Então, elas trazem aí um aprendizado basicamente adquirido na internet, com outras pessoas que investem. Então, tem uma coisa muito interessante hoje no desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento cognitivo em redes. Então, a gente consegue aprender na rede, mas não é na rede YouTube, não é na rede XYZ, é nas conexões em rede. E esses são bons exemplos, a profissão de creator, né? Então, tipo, criador de conteúdos. A Campus Party tem um palco de podcast. E eu, por ter começado há pouco tempo, eu ouvi vários conteúdos lá porque me interessam, né? E você hoje ser podcaster é uma profissão. É difícil, mas é uma profissão. E assim como muitas outras. Então, tudo isso que eu vou trazendo de provocação, eu quero que vocês comecem a pensar como isso se aplica numa jornada de formação dentro da universidade, por exemplo. Como é que a universidade pode lidar com tudo isso? Né? E aí, indo para frente, é exatamente a próxima pergunta que a gente faz. E a universidade? Como é que a universidade olha para esse mundo de novas coisas, de novas conexões e de coisas acontecendo ao nosso redor, todas elas conectadas de alguma forma? Como é que ela reage com relação a isso? E aí eu vou fazer um parêntese rápido aqui, eu costumo dizer, e aí agora eu vou fazer um parêntese para o curso de tecnologia. Eu costumo dizer que um curso de ciência de informação, ciência da computação, sistema de informação, qualquer curso, um bacharelado, entre aspas, normal, na área de tecnologia que dura 4 anos, dificilmente ele consegue fazer um profissional sair de lá pronto para o que vem dali para frente. Porque em 4 anos, as tecnologias que a gente usa já tiveram 2 atualizações. Então, assim, a universidade ela tem um modelo de formação, claro que a gente está falando de um ambiente muito regulado, por conta do MEC, por exemplo, mas, de fato, existe ali uma série de processos que precisam ser revistos. E eu não estou falando de uma universidade A, B ou C, eu estou falando da estrutura universitária. E aí, dado isso, eu brinco aqui para vocês entenderem como é que eu enxergo a universidade hoje com o seguinte desafio. Imagina que eu pego o desafio de precisar evoluir
um banco tradicional. Então, nada contra o Banco do Brasil, foi só a nível de exemplo mesmo, certo? Se alguém tiver do Banco do Brasil aí, tá tranquilo. Mas o grande ponto é, imagina que a gente pega um banco tradicional e a gente monta um desafio de evoluir esse banco. A gente pega esse desafio, coloca dentro da universidade e a gente pega esse desafio e joga no mercado. Que mercado? O mercado digital, o mercado que a gente conhece, o meio de startups, etc. O que vai acontecer a partir daqui? A universidade vai fazer uma série de pesquisas, vai fazer uma evolução baseado nas tecnologias existentes e muito provavelmente vai entregar o que para a gente? Vai entregar o Internet Banking, vai entregar o banco na internet. Só que o banco na internet, ele resolve alguns problemas, mas ainda demanda, por exemplo, você conversar com seu gerente, você ir na agência vez ou outra, você fazer algumas manipulações que o Internet Banking muitas vezes não faz. Já o mercado vai entregar o que para a gente? Vai entregar o Nubank. Também nada contra o Nubank nem a favor, apenas a nível de comparação, mas o que eu estou querendo colocar aqui é o caminho da universidade é uma evolução que parece ser cientificamente mais lógica. Né? Então, se eu tenho um banco físico e tem altos problemas da estrutura física, o caminho da universidade é colocar ele na internet. Enquanto o mercado, ele caminha para quebrar o paradigma banco. Então, o que o Nubank faz, como exemplo, ele quebra o paradigma banco. Eu lembro das primeiras publicações e propagandas do Nubank, que era, é um banco sem agência, é um banco sem gerente, é um banco sem caixa, é um banco sem fila. E aí você pensa, mas como é que é possível eu pegar... Hoje a gente está acostumado, mas naquela época, quando eles começaram, como é que é possível eu pegar toda a minha rotina dentro de um banco e fazer ela dentro de um aplicativo? Até para gente mais novo, que começou a usar, era estranho. Eu ficava, poxa... E eu peguei Nubank e Banco do Brasil porque eu uso ambos, por exemplo, e eu vejo a diferença hoje do Banco do Brasil do que era 5 anos atrás. E muito da influência do Banco do Brasil é o Nubank. É perceptível isso. Mas o grande ponto, quando eu coloco a universidade aqui, o caminho da universidade é evoluir para um caminho lógico. Já o mercado é as disrupções que a gente chama, né? São as quebras de paradigma. E aí, enfim, como é que a gente traz isso para o contexto? Qual o papel da universidade com relação a isso? Aí eu vou trazer um dado externo. O Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa dizendo que as universidades hoje, em geral, têm 4 responsabilidades que vão além das formações. Independente se você está fazendo direito, medicina, engenharia, ciência da computação, química, letras, design, matemática, as universidades têm 4 obrigações. E são 4 obrigações que vão sendo construídas ao longo do tempo. Primeiro, a promoção do empreendedorismo. Mas não empreendedorismo só para criar empresas. Empreendedorismo como habilidade, como comportamento e tudo mais. Segundo ponto, a colaboração com as demandas de mercado, ou seja, é cada vez mais importante que as universidades elas possam prover soluções para o mercado. Nada contra aquelas pesquisas científicas que dão base a outras pesquisas, isso também é fundamental. Veja, eu venho da matemática, então o mais comum na pesquisa matemática é você construir em cima de abstrações coisas que vai ter uma outra camada de uma outra área que vai trabalhar aplicações, isso não é um problema, mas de certa forma a universidade tem que pensar em resolver problemas de mercado. Terceiro ponto, que é fundamental, que é a promoção de todo tipo de diversidade e inclusão. O que eu costumo dizer é que a universidade é um simulado do mundo. Dentro de uma universidade, você tem perfis, você tem talentos, você tem visões diferentes, você tem o maior conglomerado de diversidades dentro de um mesmo espaço. E essa diversidade e inclusão ela tem que ser trabalhada na formação profissional de forma ampla. Isso não é uma opinião do Luiz, isso é uma opinião do Fórum Econômico Mundial. Quarto ponto, não que a minha não seja, certo? Mas, enfim, não é só a minha. E o quarto ponto é criar novos desenhos de futuro. Então, a universidade ela tem que prover coisas que também mudem o que vai acontecer daqui para frente. Então, a provocação que eu faço é, a partir do momento que a gente enxergar a universidade como a criadora de Nubanks, por exemplo, né, de disrupções em mercados que são tradicionais, como o mercado financeiro, de fato, esse quarto ponto vai estar acontecendo e vai ser perceptível. Boa, tem uma pergunta já aqui, eu acho que eu vou responder ela agora, da Bela, que é qual o papel do professor. Eu acho isso muito massa. Porque o que acontece? A gente está acostumado o professor ser a transferência de conhecimento. Então, é como se a gente delegasse a figura do professor ou professora àquela pessoa que, de fato, tem que conhecer tudo para passar para a gente. Só que o que acontece? A partir do momento que a gente tem esse aprendizado em rede, que eu falei antes, o professor ele passa a ser muito mais um orquestrador do aprendizado do que um direcionador. Então, não adianta eu virar para você, Bela, e falar, 2 mais 2 é 4 porque eu escrevi no quadro e é 4.
Eu tenho que criar formas de você, na sua rede particular, na sua rede de conexões ou mentais ou físicas, você chegar à conclusão da sua forma que 2 mais 2 é 4. Lógico que ninguém vai poder chegar na conclusão, dado o cenário normal, que 2 mais 2 é 8. Não faria muito sentido dentro das condições normais de temperatura e pressão. Mas o professor, ele passa a ser uma figura orquestradora. Ele é uma figura que vai balancear os caminhos do aprendizado e não direcionar. Então, só respondendo rápido a tua pergunta. E aí eu trago um exemplo que eu acho muito massa, para vocês entenderem como isso é possível da universidade propor coisas diferentes para o mercado, com a Universidade da Flórida. Eu não sei se já conhece a história que eu vou contar, mas é uma história que se passou em 1965. Professores e professores do departamento de Química, com alguns estudantes ali, começaram a analisar o desempenho dos jogadores de futebol americano da universidade, o time dos Gators. E para quem está ligado, talvez já saiba o exemplo que eu estou falando. O time dos Gators tinha, obviamente, todo um processo de recuperação muscular, que era igual ao dos outros times, e aí a pesquisa foi, eles criaram uma nova limonada, e aí nos Estados Unidos tem muito essa questão do lemonade, eles criaram um novo lemonade isotônico, para recuperar mais rápido os músculos dos Gators. Resumindo a história, encurtando aqui a nossa conversa, o Gatorade foi vendido por 281 milhões de dólares para o mercado, isso da Universidade da Flórida, e até onde eu vi a pesquisa, já tinha gerado mais de $1 bilhão em royalties. E quando você pensa que uma universidade pode ser a propulsora de um produto que é globalmente utilizado hoje como Gatorade, você consegue pensar, pô, a universidade tem capacidade sim de colocar no mercado coisas que podem mudar de fato aquilo que a gente entende. Hoje, quantos isotônicos não tem aí para recuperação muscular de atletas? E eu estou falando de uma coisa que foi colocada no mercado em 1965, certo? Então, assim, inovar, a universidade mudar mercado, aqueles 4 pilares do Fórum Econômico Mundial, eles podem acontecer em qualquer momento. Em qualquer momento. Isso é muito legal. Mas vamos lá. E aí vem aquela questão do o que é que faz, então, uma universidade ser inovadora. Né? Então a gente pensa, olha para a universidade, pô, será que uma universidade inovadora é aquela que coloca laboratórios computacionais, é aquela que, no meio desse momento que a gente está vivendo, conseguiu colocar mais rápido todo mundo para estudar dentro de casa? Veja, tem muita gente que fazendo cursos aí que demandam muito manuseio físico, que praticamente não estão tendo aula. E aí, qual o papel da universidade com relação a isso? Eu não tenho essa resposta, infelizmente, porque de fato é uma resposta complexa. Mas eu acho que cada universidade, nos seus momentos ali, tem que pensar nas muitas formas de diminuir ou, de certa forma, eliminar problemas, dado variações que a gente tem feito essa. Bom, e aí o que é que define uma universidade inovadora? Isso também foi uma outra pesquisa feita, e o que define uma universidade ser inovadora, dados os critérios dessa pesquisa, depois eu posso até, para quem quiser, colocar aqui a fonte, eu acabei esquecendo, perdoem, mas dizem que é baseado na quantidade ou no grau de assertividade das pesquisas científicas aplicadas ao mercado. Ou seja, tudo que é pesquisado na universidade, quando se aplica ao mercado e aquele teste aplicado dá positivo, ou seja, tem uma interferência positiva, aquilo ali vai sendo somado na universidade e, no final das contas, ela tem um grau de inovação baseado nesse percentual. E a universidade que é mais inovadora tem aí, fez 728 patentes, e eu vou dar um spoiler, isso de 2012 a 2017. 728 patentes geradas, com 40,8% de taxa de sucesso na aplicação no mercado. Você diz assim, pô, mas não é nem metade, Luiz. Pô, não é nem metade. Então, mesmo não sendo nem metade, é 53% mais eficiente do que a média de outras universidades no mundo. De quem que eu estou falando? Stanford. E aí, enfim, não cortando sardinha para Stanford, mas de fato é uma universidade que, até por interferência da região do Vale do Silício, etc., é uma universidade que pensa o mercado todos os dias. Então, muito do que é pesquisado lá, de novo, não significa que Stanford não faz pesquisas a nível de abstração. Faz, e muitas. A nível computacional, tem muita pesquisa. Por exemplo, computação quântica. Tem um empreendedor que, inclusive, já falou aqui na campus, que é daqui de Recife, eu gosto muito, que é o Rodrigo Paiva, da Pixels. E ele, alguns dias atrás eu conversei com ele, em algum momento a gente passou por pesquisa e startups. Pesquisa científica e startups. E tem, por exemplo, pesquisas em computação quântica, que, de certa forma, ainda a gente não vê, pelo menos manuseando,
no mercado. Existem pesquisas, existem aplicações e tal, mas começou num âmbito muito subjetivo. Isso não quer dizer que não vale, mas quando você tem uma universidade que está interligada com o mercado, a chance disso se desenvolver mais rápido é maior. Deixa eu só ver se alguém comentou alguma coisa comigo aqui dentro. Está tudo ok, beleza. Pedir para o pessoal que está coordenando aqui, se tiverem mais perguntas, se quiserem ir soltando, pode soltar as perguntas, tá? Fica difícil eu rolar a barra toda aqui para ler. Mas enfim, vamos lá. Stanford. E aí, voltando para cá, dado o exemplo da Flórida, dado o exemplo de Stanford, o que a gente tem que se questionar agora? A gente tem que se questionar sobre coisas como essa. E aí vem o outro lado agora. Pô, legal, a universidade tem potencial, mas e quando a gente lê notícias como essa? Que o diploma deixa de ser importante. E aí essas 3 matérias aqui, elas ficaram bem conhecidas, pelo menos chegou muita coisa para mim sobre isso na época, e tiveram matérias do Brasil também. E aí a grande questão pô, e agora? Tem empresas que preferem profissionais sem diploma. Preferem. Não é que pode ser, preferem. Principalmente profissionais da área de tecnologia. Aí a universidade treme na base, né? Porque fala assim, pô, e agora? Se o cara que não tem, ou a programadora que não tem diploma, tem preferência, o que eu faço? E aí a grande questão dadas situações como essa, a universidade também tem que pensar o que é esperado do profissional. Então, o que acontece? A universidade pega uma pessoa, idealmente aos 17, 18 anos, e ela tem 4 anos para transformar essa pessoa totalmente dentro de uma determinada área. Só que o grande ponto hoje a gente vive numa estrutura econômica que é conectada, muito conectada. Então hoje não existe apenas a figura da advogada ou do advogado, não existe a figura apenas da médica ou do médico, não existe a figura apenas da engenheira ou do engenheiro. Existem pessoas que têm um grau de especialidade em alguma área, como medicina, engenharia ou direito, mas que de certa forma precisam passear por outras áreas, conhecer outras áreas para poder resolver problemas complexos. Então, como eu disse, uma médica ou um médico que não tem o mínimo de conhecimento e interesse na telemedicina, em como funciona, e operar drones, porque, de certa forma, aqueles robôs e braços mecânicos podem ser considerados drones de operação remota, cara, se essa pessoa desconsidera isso, em pouco tempo, dependendo do tempo que a pessoa ainda estiver no mercado, ela vai estar obsoleta. Então, a universidade tem que olhar e dizer assim, quem é a profissional de medicina, a profissional de direito, a profissional de engenharia que o mercado precisa? E são pessoas capazes de resolver o que a gente chama de problemas complexos. São problemas complexos. Isso aqui é ótimo porque está dentro da minha vida de startups. Problema complexo é aquele que você conhece problemas, conhece bem os problemas, mas você não conhece a solução. A solução, de fato, ela ainda não está pronta. Então, você aproveita as suas capacidades, tanto técnicas quanto de conexão, para desenvolver uma solução ao longo do seu processo de imersão do problema. Então, é isso que se espera na base de um profissional que saiu hoje da universidade, capacidade de resolução de problemas complexos. E aí, utilizando suas conexões, indo além daquele padrão esperado. Então, quando a gente compara a universidade, infelizmente, porque acaba que a gente podia estar falando muito mais exemplos Brasil, mas a gente olha muito exemplo Estados Unidos, por exemplo, que é muito comum você entrar na universidade americana e você poder ter formações diferentes daquela principal que você quer, que eles chamam de major, né? Então você tem um major, que é a sua formação principal, você tem os minors, que você pode formar ali em complementos ou ligados ou não àquela sua formação principal. Isso já mostra uma mudança da forma de se enxergar a universidade. Então isso pode ser um ponto? Pode ser. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bela colocou outra pergunta aqui. O que você recomenda para quem ainda não decidiu encontrar qual a melhor universidade e o melhor curso aqui no Brasil? Bela, tem uma vantagem hoje que eu acho sensacional nessa escolha, que é o seguinte: primeiro, que existem muitas formações, dependendo da sua área, que podem ser feitas remota. Não só pelo momento que a gente está vivendo, mas já existia e vai continuar existindo. Então, de certa forma, dependendo da área que você quiser entrar, você consegue comparar cursos, você consegue falar com os estudantes, você consegue comparar com o que a galera fala que já saiu de lá e está no mercado, você consegue capturar dados de várias fontes. Se por acaso você quiser uma formação que demande a presença física, por exemplo, medicina, já tem uma quebra de paradigma que eu achei muito legal,
que é esse novo modelo do Enem. Assim, eu tenho N mais uma críticas, mas tem um ponto positivo no Enem que eu acho que ele é fundamental, que é o seguinte, é você poder prestar vestibular a qualquer universidade do país, você submeter a qualquer universidade do país, dado sua nota no Enem, por exemplo, mais os complementos que as universidades pedem. Então, se por acaso você estiver buscando um curso de presença física, a sugestão que eu dou, converse com os estudantes, converse com os professores. Lembra que eu falei que eu queria fazer design? Por que eu desisti de design? Não é porque eu desisti de desenhar, é porque eu fui na universidade, eu conversei com o professor, e naquele momento, se eu estou falando 2004, viu, galera? Então, assim, talvez tenha gente aqui que nem nascido era na época. Então, eu estou falando aqui 2004, eu fui no curso de design, na faculdade de design dentro da Universidade Federal daqui, e eu percebi, eu estou falando de Recife, para quem, enfim, eu acabei não falando isso, mas eu estou falando de Recife, e eu descobri que não era aquele formato que eu estava buscando. Ponto. E eu fui para um outro caminho. Hoje você consegue esse tipo de informação muito mais rápido. Mas, enfim, voltando. E aí, para a gente chegar aí no último exemplo que eu quero trazer para vocês, é o que agora, de fato, a gente começou a desenvolver dentro da universidade, que mantém a estrutura de investimento que eu atuo. Então, eu entrei no Ser Educacional, que é um grupo de educação superior, hoje muito forte, Norte-Nordeste, tem no Sudeste e Centro-Oeste também. Mais especificamente, a figura da Uninasal, né, que é a marca que investe financeiramente na Overdrives, eu tenho uma participação muito mais próxima assim, nas atividades e tudo mais. E quando eu entrei, lembra que eu fiz matemática, eu fui professor durante um tempo, também não falei disso no começo, mas eu fui professor durante 7 anos. Empreendi, então tive mais 4 anos de startup, passei por vários cenários, vários momentos, vários ecossistemas, aprendi muita coisa também na prática. E agora eu assumo um papel que é uma direção de novos negócios dentro do Ser Educacional, voltado para Overdrive, é o que a gente faz lá, mas eu também passeio por algumas outras áreas, principalmente áreas educacionais. O que a gente fez na Uninasal? Eles colocaram um desafio para mim. Qual foi o desafio? Eles pediram o seguinte: Luiz, a gente quer pensar em formações que estejam mais conectadas, mais próximas com esse universo de startups. Eu falei assim, tá, beleza. Aí eu chamei a diretora acadêmica, aí eu falei assim, Simone, é o seguinte, eu vou viajar, eu vou propor um monte de coisa. Você que conhece todas as regras do MEC, você vai dizer o que é que dá, o que é que não dá. Você vai ser meu ponto de corte. O que você disser, dá para fazer, a gente faz, o não dá, não dá. A gente vai ter que mudar. Primeira coisa que a gente mudou, esses 5 cursos que vocês estão vendo aí, eles têm a duração de 2 anos. São cursos basicamente no contexto tecnológico, inclusive de empreendedorismo digital. Eu digo que ele é uma releitura da administração para empresas de tecnologia. Então, o que acontece? Esses 5 cursos têm duração de 2 anos. Pô, Luiz, mas 2 anos é muito pouco para o cara entrar no mercado, exato. Mas o que a gente espera da universidade é fazer com que você dê o primeiro passo no mercado e você volte para a universidade para se retroalimentar e continuar evoluindo. Então, a universidade ela passa a ter um processo de acompanhamento da sua jornada profissional muito maior. Mas eu não preciso te segurar 4 anos para poder te saltar no mercado a primeira vez. Principalmente nessas áreas que a gente está colocando aqui. Então, o que a gente fez? Desenhou 5 cursos. Service Design, Coding. Coding é um nome bonito para engenharia de software, formar programadores, tá certo? Digital Security, Data Science e empreendedorismo digital. Beleza. Os cursos são cursos cujas áreas e as temáticas, de certa forma, têm uma demanda grande nesse contexto de startups. Até aí, massa. Só que o que acontece? A gente também queria mudar a experiência. Lembra que a experiência é fundamental. Então, já estou fechando meu tempo aqui, já sei que já apitou aqui meu aviso de tempo. A gente fez esse primeiro ano, é só o foco que eu vou dar, de 5 áreas, 4 pilares fundamentais que todos esses 5 cursos passam. Todos eles aprendem tecnologia, todos eles aprendem sobre design, no viés pessoas, todos eles aprendem sobre mercado e todos eles aprendem sobre gestão. Então, isso muda um pouco a experiência também. Então, para fechar, o que eu trago para vocês? É possível, sim, que universidades locais, nacionais, façam mudança de experiência para formar profissionais conectados com o que se espera. A Uninasal está sorteando aí para fechar algumas bolsas, então quem tiver afim entra nesse link aí. O perfil do Instagram da Campus também compartilhou. Da minha parte é isso, pessoal. Obrigado, desculpa a velocidade, mas eu queria passar por esses pontos com vocês. Eu espero que tenha sido válido. Isabela, está aí? Obrigada, Luiz. Brigadão. Marco, coloca aqui para a gente o link um pouquinho maior para o pessoal poder acompanhar de casa. Você consegue? Deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Só vou colocar o link para o pessoal poder ver aqui, tá bom, Luiz? Momentinho.
Enquanto você coloca, eu fiz um meio que Black Mirror aqui. Eu acabei de postar um conteúdo que complementa o que eu falei aqui lá no Instagram. Então, tá aí, ó. Quem quiser massa. ver mais, tá ali. É meio que enfim. Aí, ó. Pessoal, para quem tiver interesse aí, então, que imagino que não é pouca gente que tem interesse numa bolsa da Uninasal agora de um curso universitário, certo? É só acessar esse link que o Luiz acabou de deixar para a gente. Eu quero, eu vou tentar. Boa. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado, pessoal. Obrigado por trazer esse tema, elucidar toda essa importância que a gente precisa dar para uma nova perspectiva, né? Para os cursos universitários, que a gente precisa acompanhar tudo isso que está acontecendo com essa inovação tecnológica que deixa o pessoal cada vez mais sedento por mudanças, por inovação. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, um abração. Obrigado a todo mundo aí. Abraço. Bom evento para vocês. Obrigada, pessoal.